Bom dia, gente. Graça e paz. Estamos aqui com mais um Café com o Pastor, na casa dos nossos irmãos Vanessa e Anderson. Muito obrigado por estar aqui recebendo a gente. Pastor? Muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Tá aí. Graças a Deus tem sido um sucesso o nosso Café com o Pastor. E assim como os nossos irmãos o Anderson e Vanessa, nós podemos gravar o próximo aí da sua casa. Basta que você entre em contato aqui comigo ou com o pastor Arthur. E nós vamos falar de um tema também daí da sua casa. Vamos cafezinho? Roda o VT. Bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que é a graça barata, né? A graça que não é barata, né? Que não custa, que não é de graça. E a gente vai abordar alguns assuntos sobre a disciplina espiritual, sobre a espiritualidade cristã. E gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem. E a princípio eu achei que não era tão grande, mas quando a gente vai dar uma estudada, né, pastor? A gente vê o quão profundo é o assunto, né? Verdade. Graça. A salvação é de graça. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Para nós, ela saiu de graça. Para Jesus, não, né? Foi um alto preço. Mas eu costumo dizer que ela é de graça, mas ela não é barata. Agora, preste atenção, não confunda. Não que precisamos fazer alguma coisa para cooperar com a nossa salvação. Crer em Jesus e arrepender dos pecados, você já está salvo, né? Eu não preciso fazer nada, ou eu não vou fazer nada que faça com que eu mereça essa salvação, ou fazer nada que mereça eu perder essa salvação. Precisamos entender isso. Mas depois de salvos, tem algumas coisas que são exigidas da gente. E isso é um esforço. Preste atenção, não é sacrifício. Todo sacrifício já foi pago por Cristo. Mas para nós, basta apenas dizer eu sou salvo, eu me apropriei da graça de Deus, isso. Ou existe alguma coisa que é exigido daqueles que são salvos. Ou melhor, exigido não, que espera-se daqueles que são salvos. Então a salvação é de graça, mas ela não é barata. Vamos ver isso. Vamos lá. Pastor, quando a gente falou do tema, né? Eu te falei que eu fiz umas pesquisas para construir aqui algumas perguntas para a gente poder ter esse programa. E a primeira pergunta do conceito aí do que seria ser espiritual, né? Porque Jesus afirma em João 3,6 que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. A gente pode afirmar que espírito, espiritualidade e espiritual são as mesmas coisas? O que você acha? Qual o conceito disso? Bom, aí começa. A graça não é barata. Um equívoco que a gente precisa consertar. A gente respeita todas a fé das pessoas, as religiões das pessoas, a crença das pessoas, né? Então, às vezes a gente fala pode ser mal interpretado. Então, a gente respeita, por exemplo, os pentecostais, né? Trouxeram grande contribuição, né, para o evangelho no Brasil, né, para o crescimento do evangelho e continuam trazendo. São maravilhosos. E isso a gente não pode generalizar também. Mas o pentecostal, sobretudo, ele pensa o que é uma pessoa espiritual? É aquela que sente emoções na hora que estão sentindo a presença de Deus, na hora que estão num culto, existe uma manifestação emocional, então aquele é uma pessoa espiritual, por exemplo, e não é isso. O que é ser espiritual? Como você colocou, João 3, né, a conversa de Jesus com Nicodemos, por exemplo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Espiritual é todo aquele que foi transformado pelo Espírito Santo. Então, essa transformação que vem do Espírito Santo, ele traz algumas evidências. Quando falamos que a salvação é de graça, mas que ela não é barata, muitas vezes nós vemos pessoas que estão dentro das igrejas, mas não têm essas características da espiritualidade, que se é esperada, né? Não exigida, mas que se é esperada daquele que se diz um servo de Deus. Então,
Tem muita coisa que as pessoas confundem ser espiritualidade e não tem nada a ver. Então, o próprio texto que você colocou, que é nascido da carne, ele vai pender para as coisas da carne. Quem é espiritual? Ele pende para as coisas do espírito, né? Então, Gálatas 5 vai dizer: andai no espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscência é desejo incontrolável. Se eu andar pelo espírito, eu não vou mais satisfazer os desejos da carne. Então você vê manifestações, você vê pessoas que têm participações ativas na igreja, são obreiros, né? São pessoas da linha de frente da igreja, mas não tem essas evidências. Então você vê muito isso aí. O que é ser espiritual? Então, a salvação é de graça? É, mas... E aí você vai entender, você disse que separou, né? Fez uma pesquisa, separou algumas perguntas, então eu não quero falar muito para de repente eu não atropelar as suas perguntas. Sim. Aí, né? Mas nós vamos ver mais para frente, provavelmente com as suas perguntas, algumas coisas que as pessoas acham que é espiritualidade não é. Né? Então vamos esperar. Se não tiver, depois eu prometo que eu falo. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Pastor, sobre o crescimento espiritual, né? Eu particularmente, igual você estava falando de pentecostal, neopentecostal, eu não vim de uma igreja mais para neopentecostal, dessa parte aí da teologia, né? E a gente aprende que a gente tem que se encher do Espírito. Parece que a gente às vezes é uma bateria descarregada que a gente precisa carregar e vai descarregando e precisa carregar de novo. Né? O que você acha sobre esse crescimento espiritual? Olha, quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo das coisas de Deus, né, mais eu estou me enchendo do Espírito. Mas resumindo, bem resumido, eu aconselho a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que faça uma leitura da carta aos Colossenses, capítulo 3, e carta aos Efésios, capítulo 4. Paulo vai deixar bem claro o que é uma pessoa cheia do Espírito. É uma pessoa cheia da palavra. Quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito. Então, quanto mais, né? Agora só tem uma ressalva, viu? Conhecer a palavra, Satanás conhece melhor do que qualquer teólogo do mundo, mas ele não é cheio do Espírito. Aí Tiago 1,22 vai dizer assim: não seja apenas ouvintes, mas praticantes. O que é se uma pessoa cheia do Espírito? É cheio da palavra e que tem prazer em colocar em prática a palavra. Quanto mais eu estou crescendo espiritualmente. Quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito. E quanto mais eu pratico a palavra, mais eu cresço espiritualmente. Então, é tudo que ela diz que eu devo praticar. Né? Então, aí eu sou cheio do Espírito. Então, a gente pode... esse conceito, né, que foi criado na minha cabeça, de que a gente precisa orar e ficar porque tem que se encher do Espírito Santo, não tem nada a ver com o que você acabou de falar. O que você acabou de falar é minhas atitudes, ações, ser um espelho do que é a Bíblia. Exatamente. Deixa eu tentar explicar para você. Eu agora sou de Cristo, mas se eu quero ser cada vez mais profundo e mais útil no reino de Deus, eu preciso de algumas disciplinas espirituais. Né? Eu preciso de algumas disciplinas. Eu tenho que praticar as disciplinas espirituais. É aí que eu volto ao nosso título, né? A graça não é barata, a graça não é de graça, é salvação, mas é disciplina. Então, para eu praticar algumas coisas, nós mesmos, da nossa carne, nós não conseguimos. À medida que vamos nos enchendo do Espírito Santo, olha o que Jesus diz: se você é carne, você quer as coisas, você vai cogitar as coisas da carne. Agora, quem é espiritual vai cogitar as coisas do Espírito. Paulo fala isso, é isso que Jesus falou. Entende? Então, não que é para ser salvo, não pagar o preço para ser salvo, mas se eu sou cheio do Espírito, eu vou cogitar essa disciplina espiritual. Entende? Essas coisas aí que são características de uma pessoa que é espiritual. Sim. Seria uma disciplina espiritual. E a gente escuta muitas das vezes essas frases tão próximas e prontas, né? Como se fosse já um clichê. Amadurecimento espiritual e crescimento espiritual. Já mal começou o programa, já estou vendo isso com forma diferente. Eu preparei, mas já estou vendo. Crescimento espiritual é uma coisa e amadurecimento espiritual é outra. Sim. O crescimento espiritual ajuda a ter um amadurecimento espiritual. Exatamente. É automático. Esse é o seu conceito. É o automático. Isso é automático. Entende? À medida que eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. Vou dar um exemplo aqui. O que é isso? O que é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa cheia da palavra. Então, quando eu era do mundo, por exemplo, alguém me fazia qualquer coisa
E eu tinha que me vingar. Não podia ficar barato. Eu não levo desaforos para casa e tal, né? E aí eu aprendo que se der um tapa no meu rosto, eu tenho que virar o outro lado. Eu aprendo que eu tenho que perdoar. Eu aprendo que eu não posso trazer raiz de amargura no meu coração. Eu aprendi isso onde? Na palavra. Agora, tem gente que fala assim, olha, eu pulo, eu sapateio, eu rodopeio, né? Eu pego fogo, volto a dizer, não estou criticando, né? Ou eu sinto emoções. Mas quando alguém te ofende, você não consegue perdoar. Cadê o seu amadurecimento? Verdade. Entendeu o que eu estou te dizendo? Né? Então, eu tenho manifestações, não são só os pentecostais, não. Os reformados, os de outras linhas, os neopentecostais, aí. Então, dizem uma coisa. E na hora que se espera um amadurecimento espiritual, né? Na hora que se espera um amadurecimento, a atitude é completamente diferente. Não é cheio do Espírito, porque cheio do Espírito é cheio da palavra. E o que a palavra fala sobre alguém que me ofende? Eu digo que sou cheio do Espírito, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Estou dando só um exemplo, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Entendeu? Sou cheio do Espírito, porque eu sinto emoções, porque eu provoco emoções, né? Porque eu demonstro ser uma pessoa espiritual. Mas estou cheio, por exemplo, de mágoa e de ressentimento. Cadê o crescimento? Cadê o amadurecimento? Entende? Então, eu sei, e usam assim, eu sei que Deus sempre fala, a Bíblia exige o perdão, mas Deus vai me perdoar aquilo que a pessoa fala, eu não consigo. Não tem amadurecimento. Simples assim. Cheio da palavra é cheio do Espírito. E uma coisa traz a outra. Uma coisa traz a outra. Eu já ouvi cristão aí falar assim, eu sou crente, mas meu revólver não é não. Entendeu? Eu sou crente, mas eu não sou bicho. Eu sou crente, mas não sou bicho de goiaba, né? Então eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Entendeu como é que é? Há algumas coisas assim, ó. Eu só estou falando da área do perdão. Já poderia ficar o dia inteiro aqui. Jesus, o senhor vai me dar licença, que eu já estou crucificado, eu vou descer da cruz só um pouquinho. E resolvo, depois eu volto. Roda a baiana embaixo só. Depois eu vou rodar a baiana, é que eu sei, não sei de macumba, né? Então, olha, e essa palavra na boca dos crentes. É automático. É automático. Entendeu? Ser cheio do Espírito, ser amadurecido, é automático. Está trazendo os padrões do mundo para dentro da vida dele cristã. Ou não tirou os padrões. Não tirou os padrões. Aí é que você vê que a pessoa não é espiritual. Aí é que você vê que a pessoa não amadureceu. Os padrões do mundo estão dentro de mim ainda. Entendeu? Os padrões do mundo estão dentro de mim. Não morreu com o velho homem. Não morreu com o velho homem. Não tem como. É automático. E ainda sobre o amadurecimento espiritual, você acha em quais momentos na vida de um cristão que eles acontecem? Né? Porque a gente vê, eu já vi algumas passagens de Paulo mesmo, falando sobre a gente agradecer porque passa pelas dificuldades. Né? Tá, e isso também, ótimo, você pegou aí. Romanos capítulo 5, por exemplo, Paulo fala que a gente tem que nos gloriar nas tribulações. Entendeu? Tiago vai falar assim, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações. Mas peraí, Paulo vai falar que eu tenho que me gloriar nas tribulações. Tiago vai dizer que eu tenho que ter por motivo de grande gozo o passar por... Isso é mais uma prova de crescimento e amadurecimento espiritual. Vamos entender. O termo tribulação que Paulo usa, do original, é ser esmagado. Tribulação é ser esmagado, tá? Então eu vou ser esmagado por circunstâncias ou por sentimentos. Eu estou sendo. Só que ele fala assim, Romanos 5, do verso 3 e diante, fala assim, e não somente isso, mas nos gloriamos também nas próprias tribulações, porque ela produz perseverança, experiência e paciência. Ok? Então, perseverança, experiência e paciência. Perseverança é do grego, é paciência mesmo, tá? Mas paciência com circunstâncias e com pessoas. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho paciência com circunstâncias adversas e com as pessoas. Experiência, fala de experimentar o ouro. É de submetê-lo ao fogo para tirar as impurezas, as escórias do ouro. Então, é a tribulação que produz perseverança, que é paciência com circunstâncias e com pessoas. É a tribulação que produz experiência. E a tribulação que produz esperança. E aí, 1 Coríntios 15, 19, fala assim, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. O que é o sujeito maduro? Eu estou passando fome, estou passando frio, eu estou passando luta, eu estou desempregado, meu casamento está com esse, com aquele outro problema, mas eu não perdi a esperança. Qual a esperança? Da vida eterna. Isso é o crente maduro, entendeu? Estou sendo esmagado, mas eu estou entendendo que aquele esmagamento está produzindo perseverança, experiência e esperança.
Ok? É por isso, agora vamos para Tiago. Né? Tende por motivo de grande gozo passados por várias provações. Não quer dizer que eu tenho que glorificar quando eu estou passando por não tem crente, não é maluco, não. A minha mãe morreu, minha mãe morreu. Não existe isso. É o seguinte, veio a provação. Eu passei pela provação, glória a Deus, eu consegui passar por uma prova. Entende? O que o crente faz? Ele abaixa a cabeça, ele fica triste, ele se dá por vencido, né? Então, o que é um amadurecimento? Primeiro eu falei do perdão, agora isso aí. Quando eu passo por luta e por tribulação, e eu vou entender o que? A luta, a tribulação é algo didático. Ou seja, que Deus está usando para me ensinar alguma coisa. Se eu entendo assim, a luta e a tribulação, Deus permitiu para o meu crescimento, para o meu aprendizado, aí eu sou um crente maduro. Né? Então veio a luta, veio a provação, o crente esmurece. Não é um crente maduro. Veio a luta e eu entendo que Deus está me ensinando que a luta, a provação é didática, eu sou um crente espiritual. Se eu não sou espiritual. Aí Paulo vai falar de três, né? O carnal, o natural e o espiritual. E ele diz que o espiritual entende as coisas do espírito. O carnal não entende. O natural não entende as coisas do espírito. Simples. E é engraçado, né, que com essa onda de neopentecostalismo e tudo mais, a gente aprende que se a gente passa por provação é porque a gente não tem uma disciplina espiritual. Você passa por provação, normalmente é por falta de fé ou porque você está em pecado. Isso também. Porque Deus promete e Deus tem que cumprir. Então, se você é crente, você tem que estar por cima e não por baixo. Você é cabeça e não cauda. Né? Você tem que comer o melhor dessa terra. E se isso não está acontecendo com você, se Deus prometeu e as promessas não estão acontecendo na sua vida, ou você está com falta de fé, ou você está em pecado. Aí nós estamos vendo que não é nada disso. Verdade. Nada a ver. E, pastor, o que você acha sobre a prosperidade espiritual? Né? O que seria ser próspero ou rico espiritualmente para você? Vamos entender a diferença das duas coisas. O que é riqueza? Riqueza é quando você tem muito de alguma coisa. Tudo aquilo que você tem muito, você é rico. Né? Eu sou rico de nariz. Tá entendendo? Porque eu tenho muito nariz. Tá entendendo? Tudo aquilo que você tem muito, você é rico. Ele pôs a cabeça ali, não precisa de falar nada não, né? Passou a mão na cabecinha dele, quem lê entenda, né? Quem lê entenda, né? Tem gente aqui também que é rico de olho, né? Então eu não sei. Então vamos, tudo aquilo que você tem muito, você é rico. Então o dinheiro, por exemplo, por que você fala que o cara é rico? Porque ele tem muito dinheiro. Entendeu? Então tudo que você tem muito, você é rico. E prosperidade, ausência de necessidade. Olha como é que muda. Agora, não é o que eu penso que eu necessito, é o que Deus vir que eu realmente necessito. Né? Eu tenho, por exemplo, 2 aparelhos celulares. Não é a última geração, não é iPhone, mas é por exemplo, o meu é um Motorola, é um dos últimos Motorolas que foram lançados. Aí eu preciso de celular, isso é necessidade minha? Não. Entende? É o que Deus vir que é a minha necessidade. Não o que eu penso. Isso é prosperidade, tá? Então você tem necessidades espirituais. À medida que você vai vivendo a disciplina, que você vai aprendendo a palavra e praticando a palavra, você vai enriquecendo. Você vai prosperando. Você vai ter... Aí você olha para uma pessoa e fala assim, aquele ali tem muito do Espírito. Deixa eu contar um caso aqui para você. Esse senhor me surpreendeu. Nós estamos aqui na casa da Vanessa, talvez a Vanessa vá se lembrar dele. Quando éramos Vanessa da igreja, no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, a Fernanda, né, que era neta do irmão Antônio Peixeiro, você se lembra do Antônio Peixeiro? Era um senhor idoso. E eu tive a graça e a misericórdia de fazer a boda de diamante, 75 anos, a cerimônia de 75 anos de casado daquele senhor. Um domingo à tarde, nós escutamos um barulho. E aí, um corre-corre na rua, domingo à tarde. O filho dele bebia muito. A Vanessa se lembra, né, dos filhos do irmão que andavam bêbados pela rua. E um camarada atropelou o filho dele. Bêbado também. Nossa. Cara bêbado, e subiu em cima do passeio, atropelou e matou na hora. Aí aglomerou aquele monte de gente. E queria linchar o cara, porque ele tinha dirigido bêbado. Aí a notícia chega no irmão Antônio. O irmão Antônio vai lá, viu o corpo do filho todo ensanguentado e todo mundo querendo linchar. Ele foi lá, abraçou o motorista e tirou o motorista. Falou, meu filho, eu te perdoo pelo que você fez. Você sabe por que você bebeu, sabe?
ninguém vai fazer nada com ele. Ele matou meu filho. E eu estou com lágrimas rolando nos olhos por causa do meu filho. Mas se alguém quiser fazer alguma coisa com ele, vai ter que fazer comigo também. Nossa. Deus, ele pode ter um propósito na vida desse camarada e vocês estão querendo matar o camarada. Tá vendo o que é alguém cheio do Espírito? O que é alguém amadurecido? O corpo da... Todo mundo queria linchar o rapaz. Quem salvou? O pai do morto. Ninguém vai fazer nada com ele. Ninguém vai fazer nada com ele. Eu que sou o pai perdoei. E você está perdoado, meu filho. E abraçava e chorando. Eu estou sentindo uma dor muito grande. Eu vi meu filho nascer, eu criei meu filho. Sentindo uma dor muito grande. Mas na minha frente ninguém vai fazer nada com esse moço. Você está entendendo? Comovente, né? Eu vi essa cena. E ele era bem de idade já. Cabeça muito branca. Chamávamos de Antônio Peixeiro, que ele andava no bairro vendendo peixes. Né? Então, essa foi uma lição que eu nunca esqueço na minha vida. Nunca esqueço. Dá até um silêncio, calado, né? Dá um silêncio. Pastor, então, disciplina espiritual. A gente vai entrar agora em disciplina espiritual. Né? E... o conceito assim, de disciplina, quando a gente pensa em disciplina, né? É aquele controle onde a gente faz aquilo dentro da hora que a gente quer, que a gente planejou, né? E eu até pesquisei na internet, um dos significados dentro da disciplina, tem a disciplina militar, né? Que é obediência, regras aos superiores, regulamentos, né? Na organização é a ordem, é o regulamento, é a conduta, é bom comportamento, né? Comportamento metódico, determinado, constância, ato de controlar alguém ou a si próprio. E a disciplina espiritual? Ótimo. Quando nós falamos que a salvação é de graça, mas ela não é barata, para eu ser salvo, o que eu preciso? De acordo com Atos 2, versos 37 e 38. Aconteceu o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, encheu aquelas 120 pessoas, e aí eles começaram a falar em línguas e havia uma festa turística, né? Uma festa religiosa e turística. Vinha pessoas do mundo inteiro para aquelas festas. Quando escutaram aquele barulho, esse povo está embriagado. Então Pedro abre a porta do cenáculo e começa a discorrer sobre a Escritura, que não tem ninguém embriagado. Está acontecendo o que cumpriu, o que a Escritura prometeu está se cumprindo. E ele faz um discurso, uma pregação. Diz que quando ele acabou, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. E como que eles se renderam? Que alguém ficou compungido com aquela palavra e falou: que faremos, varões e irmãos? Pedro falou assim: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. Para eu ser salvo, basta eu crer na obra de Cristo. Isso é crer em Jesus, crer na obra. Aceitar a obra de Cristo. E arrepender, ou seja, ter mudança. Arrependimento é mudança de mente, sentimentos e desejos. Então, houve arrependimento, eu estou salvo. E é só isso que eu preciso ser salvo. Mas como eu disse lá no começo, né, eu quero ser útil no reino de Deus, eu quero ser útil na obra de Deus, eu preciso crescer. Salvo, você creu, arrependeu, você está salvo. Agora eu preciso crescer. E a disciplina espiritual são coisas que vão me ajudar nesse crescimento. São coisas que eu preciso praticar se eu quiser crescer. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Nós chegamos à conclusão, de acordo com Colossenses 3 e Efésios 4. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da palavra. Agora, como é que eu vou me encher do Espírito Santo se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra? Então, estudar a palavra faz parte da disciplina do crescimento espiritual. Entendeu? Se eu quero crescer, eu tenho que estudá-la. Não tem como. Então a disciplina são coisas que eu tenho que praticar com, vamos dizer assim, uma certa frequência, uma certa regularidade, que vão me ajudar nesse crescimento. Que vão me ajudar na minha capacitação para ser útil ao reino de Deus. E acima de tudo, a disciplina espiritual são coisas que eu pratico para ajudar a mim mesmo, ao meu crescimento espiritual. São coisas que eu pratico que vão ajudar no meu desenvolvimento espiritual. Não sei? Que vai me ajudar a me apropriar dessas coisas que a palavra diz. Então não é assim, não é num passe de mágicas. Ok? Estou salvo? Sim. Agora, eu quero melhorar pessoalmente e quero ser ainda mais útil no reino de Deus,
Aí tem algumas coisas que são exigidas de mim. Isso seria a disciplina espiritual. Ótimo, pastor. Gente, estamos chegando ao fim aqui desse primeiro programa, né? Acompanha com a gente aí a parte 2. E, pastor, alguma coisa? Sim, volto a dizer, né? Podemos fazer da sua casa, nos acompanhe. E é importante, tá? Sempre eu estou dizendo isso. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Isso é importante para nós. Se inscreva aqui no nosso canal. E é importante também que você deixe os seus likes. É importante que você deixe os seus comentários. E ali nos comentários você pode colocar suas dúvidas, perguntas e até sugestões para futuros programas também. Outra coisa que é importante é que você compartilhe o link desses nossos vídeos com as pessoas dos seus contatos aí. Isso é muito importante para nós e sempre eu gosto de terminar assim. Antes de terminar, eu te aguardo na segunda parte do programa, hein? A graça que não é barata. Te aguardo lá. Um beijo no seu coração. Graças pra gente. Até a próxima.